Neste vídeo nós vamos trazer um compilado de notícias do Esquadrão. Vamos nessa! Probabilidade de títulos do Campeonato Brasileiro após 11 rodadas, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. O Palmeiras aparece em primeiro com 35,1%. O Flamengo vem na segunda colocação com 14,7%. E o Bahia aparece na terceira colocação com 12,2%. Ou seja, Bahia coladinho com o Flamengo, viu? Coladinho. E aí eu fico aqui pensando o quanto mal fez ao Bahia e quanto bem ajudou o Palmeiras. Aquele triunfo do Palmeiras sobre o Bahia com aquele roubo em cima do David Duarte, né? Que empurraram o David Duarte, gente. Pelo amor de Deus. Aí você veja, se o Palmeiras não tivesse vencido aquele jogo, não estava aí com 35,1, né? Podia estar com menos, 32, 30, 31, com uma probabilidade menor. Mesmo liderando com uma probabilidade menor. O que acontece é que aquela vitória do Palmeiras deu 3 pontos ao Palmeiras e faz o Palmeiras disparar nas estatísticas, né? E também atrasa a vida do Bahia, porque afinal de contas o Bahia perdeu. Se o Bahia não tivesse perdido aquele jogo para o Palmeiras, se tivesse sido empate, poderia estar pegadinho, coladinho com o Flamengo, mesmo estando na terceira, estando um pouquinho melhor. Ou quem sabe até na frente do Flamengo, né? Afinal de contas, tanto o Flamengo como o Bahia tem um jogo a menos. Os dois têm um jogo a menos, ok? Os dois têm, aí fala 11ª rodada, mas os dois têm apenas 10 jogos. Realmente é complicado. E para terminar o top 10, você tem Fluminense na ordem, né? De quarto, quinto, sexto. Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense, Coritiba, Botafogo, Vitória na 9ª colocação com 1,9% e o Atlético Mineiro. Melhores visitantes do Campeonato Brasileiro até o momento. O Bahia tem 4 triunfos e 1 derrota. Palmeiras tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Coritiba 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E Flamengo 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Bom, aqui eles colocaram o Palmeiras na frente do Coritiba, né? Mas os dois têm os mesmos números. Por que não colocaram o Coritiba depois do Palmeiras, hein? Até para ranquear, a galera já está acostumada em colocar o Palmeiras lá em cima. Se soubesse que o Palmeiras é ajudado, essa galera parece que não sabe, não vê, né? Enfim. E o Info Bahia trouxe o seguinte: segundo o Transfermarkt, o elenco do Bahia é um dos 5 da Série A em que nenhum jogador se desvalorizou em 2026. No total, 60 atletas tiveram queda de valor no mercado na atual temporada. Além do Bahia, completam a lista Grêmio, Coritiba, Mirassol e Remo. E o SofaScore Brasil disse o seguinte: Luciano Juba, entre todos do Sport Clube Bahia, no Brasileirão 2026, é o primeiro em gols marcados, 4, primeiro em participações em gols, 5, primeiro em passes decisivos, 18, primeiro em finalizações, 16 e o primeiro em cruzamentos certos, 12. Ou seja, Luciano Juba, nesta Série A, o Bahia tem 10 jogos, tá? Bahia tem 10 jogos. Luciano Juba participou de 9 gols. 9. É praticamente uma participação de Juba em gol por jogo. Uma participação em gol por jogo. E Ancelotti não leva o cara para a seleção brasileira. É impressionante. Isso sem falar outros números que ele também lidera, né? É o melhor lateral esquerdo do Brasil, gente. E o Ministério da Defesa do Bahia fez a seguinte postagem: Bruno Cantarelli ouviu de Renato Paiva em um almoço pós-entrevista do Charla Podcast como o Citigroup analisa o trabalho de um técnico e ficou impressionado. Eles não olham só o resultado, olham quantas chances o time criou. Se criou muito e não convenceu, o problema pode ser do elenco. Falta um centroavante, falta um ponta mais goleador, coisa desse tipo, né? A responsabilidade é dividida, abre aspas. Isso eu nunca tinha escutado no futebol brasileiro, fecha aspas. No Brasil, o alvo fica na testa do técnico. Deu errado, manda embora. Não importa o contexto, não importa o processo. O imediatismo mata qualquer trabalho diferente antes de florescer. Pior que é uma verdade, né, gente? Pior que é uma verdade. A gente vê jogadores bagres perdendo gols impressionantes, mas a culpa cai sempre no treinador, né? Antes de um jogador cair, cai o treinador.
E aí o bagre fica lá, cumprindo o contrato, vai pro banco, né? Fica lá, comendo, só comendo e dormindo, comendo e dormindo. E os treinadores vão passando, vão passando. É impressionante como o jogador de futebol é beneficiado dentro desse esporte futebol, viu? O treinador realmente leva com toda a desvantagem. Impressionante. E mais uma vez aqui o João Gabriel Leiro, do Infobahia. Resultado do julgamento no STJD por unanimidade. David Duarte, 4 jogos de suspensão e R$500 de multa. Cadu Santoro, 15 dias de suspensão. Rogério Ceni, 1 jogo de suspensão. O Sport Clube Bahia, multa de R$4.000 por minuto. Aliás, por 4 minutos de atraso na volta do intervalo contra o Palmeiras. O Bahia, gente, é uma das equipes que mais se atrasa na volta do intervalo, tá? E aí, ó, devido àquele jogo contra o Palmeiras que o Bahia perdeu por 2-1, vai pagar R$4.000 de multa. Quando eu vi essa multa do David Duarte de R$500, eu lendo rápido, eu pensei que era R$500.000. Eu digo, taca a peste, R$500.000. Mas não, gente, é R$500. Bom, o Grupo City vai abrir o cofre para reforçar o Girona. E o Liberta Depré, Palmeiras recebe proposta do Grupo City por Heitor, de 18 anos, atacante do Sub-20. A oferta do Grupo City, a princípio direcionada ao Girona da Espanha, é de 20 milhões de euros, minha Nossa Senhora, por volta de 117,9 milhões de reais na cotação atual pelo jogador. Impressionante, né? Está comprando aí um jogador de 18 anos para o Girona. A gente não sabe se o Grupo City vai colocar esse atleta no Sub-20 do Girona ou se vai meter ele na Liga Espanhola para jogar no profissional, para já entrar no profissional, não é? A gente não sabe, mas é um valor muito acima das cifras que o Grupo City gasta, por exemplo, para trazer jogadores da base de outras equipes para o Bahia, né? O Cauê Furquim, que foi uma contratação aí badalada, custou 14 milhões de reais. Esse menino aí está custando 117 milhões. Põe aí 100 milhões a mais, né? E aí você tem outros jogadores que chegaram por 12 milhões. Teve um rapazinho, um garoto do América Mineiro, que o Grupo City contratou por 12 milhões. Enfim, são boas cifras para meninos da base, são. Mas nada se compara com este atleta do Palmeiras, 117,9 milhões. É dinheiro, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypa esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, rapaziada.